a verdade ela acaba aflorando, Paulo. Como você disse, pode ser pela insatisfação de algum funcionário público, seja porque é muito difícil você manter uma mentira que envolve muitos atores. Muitas pessoas têm dúvida por que as imagens do Ministério da Justiça desapareceram, né? Por que o Flávio Dino não forneceu quando foi solicitado e depois alegou que a empresa contratante apagou, né? Isso lembra muito aquela situação que o próprio presidente Bolsonaro falava em relação daquele inquérito do TSE, né, que também a empresa que prestava serviço apagou todos os logs, né, para se saber o que o hacker fez durante aqueles 8 meses. Também a mesma coisa, apagou. Você sabe que a grande questão do Ministério da Justiça, dessas imagens, era a gente saber quem frequentou o Ministério da Justiça durante aquele dia, do dia 8, desde que horas, quantas pessoas entraram, saíram, porque provavelmente nos daria algum nexo nisso que você está dizendo que a Folha de São Paulo agora nos traz. Por quê? Porque todos sabiam que os ônibus estavam chegando em Brasília em grande quantidade de várias partes do país, inclusive a Polícia Rodoviária Federal interceptou vários deles, e há quem diga, inclusive, que vários não chegaram ainda no dia 8 e no dia 9, porque foram impedidos. E essa imagem, por exemplo, que você mostra, é exatamente dos ônibus que foram conseguidos na madrugada do dia 8 para o dia 9 para conduzir os que estavam na porta do quartel. Nesses ônibus, por que não foram utilizados os próprios ônibus deles? Porque todos os ônibus dos manifestantes estavam estacionados na Granja do Torto. Não foi permitido que os ônibus ficassem ali à retaguarda do QG, atrás da Praça dos Cristais. E sabe o que foi dito para essas pessoas ali? Que eles estariam sendo evacuados daquela região por ordem judicial e que seriam levados para a Granja do Torto. Eu conversei com vários deles, inclusive agora na Argentina, semana passada. E quando eles entraram nesses ônibus, eles foram ludibriados porque ninguém disse que eles seriam presos, não foi dado ordem de prisão, pelo contrário, foi dito, vocês têm que sair daqui, com esses ônibus nós vamos levá-los para uma triagem, para serem identificados e vamos levá-los aos ônibus de vocês que estão lá na Granja do Torto. E quem não estiver nos ônibus será deixado na rodoviária. Essa foi a informação que foi passada. E essas pessoas, você veja, calmamente se deslocaram para os ônibus, ninguém reagiu. E você vê pelo perfil das pessoas, ali tem senhoras, tem crianças, tem, inclusive, depois se descobriu, até animais foram levados juntos naqueles ônibus. E esses ônibus foram usados para desfile. Não podemos chamar assim, eles se sentiram dessa forma, porque durante horas eles ficaram sendo levados de um lado para outro em Brasília, ninguém sabia o que fazer, acabaram chegando ali na academia de polícia e ficaram confinados. E as imagens vão mostrar, nesse ginásio, dormiram sem alimentação, sem banheiro. Isso, o que foi feito e que muitos remetem aí a um campo de concentração, não é uma forçação de barra. A gente não pode dizer que é uma força de expressão, porque quem estava submetido a essa humilhação de ficar nesse local sem banheiro, sem alimentação, sendo tratados como terroristas, e que, pior do que isso, depois, sem nenhuma audiência de custódia, juízes que estavam lá representando um teatro, porque eles não poderiam soltar esses cidadãos que, obviamente, qualquer pessoa que conversasse com eles ali na audiência de custódia saberia que não se tratava de pessoas criminosas, que tinham passado ilibado, pessoas conceituadas nas suas comunidades. Pelo contrário, são pessoas que hoje eu posso dizer, Paulo, que eu me sinto devedor a elas, porque elas tiveram coragem de sair das suas cidades, de irem lá se manifestar uma semana depois que o presidente Lula assumiu, inclusive, subiu a rampa do Palácio do Planalto calmamente, tranquilamente. Ele estava com uma semana de mandato, já com tudo sob controle, Forças Armadas e tudo, e a gente sabe que isso não é somente uma palhaçada, porque para essas pessoas não é uma palhaçada. Para essas pessoas é um ato de terrorismo, de tortura, e que elas estão há 2 anos sendo submetidas a esse tipo de constrangimento. Mas você falou alguma coisa, Paulo, que eu queria resgatar, porque você falou sobre o dia 12 de dezembro. Esse dia 12 de dezembro, Paulo, ele acabou sendo sucedido, logo depois, por um atentado. Você lembra aquele atentado à bomba que aconteceu no aeroporto? Agora veja que curiosidade, eu vou ler para você aqui.
A imprensa noticiou essa semana que o blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, que foi condenado pela participação na tentativa de atentado com bomba aí em Brasília, veja que ele já obteve progressão de pena para o regime semiaberto. Olha só que interessante. Ele ficou menos de 2 anos e já está no regime semiaberto. Sabe por quê? Porque ele não foi condenado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi julgado na primeira instância, não foi dito que ele estava atentando contra a democracia. Veja que estranho, né? Ali no dia 12, nós tivemos várias pessoas identificadas que tentaram jogar aquele ônibus incendiando carros, etc. A Polícia Civil, que identificou esse blogueiro cearense, Wellington Macedo de Souza, e que o indiciou, inclusive, ele foi localizado tanto no dia 12 como nos dias subsequentes, e descobriu-se que aqueles manifestantes que a Polícia Civil identificou estavam, na sua maioria, hospedados no setor hoteleiro. Eles não estavam no acampamento. E pior do que isso, a Polícia Civil conseguiu individualizar as condutas de mais de 20 pessoas. E nenhuma delas nós sabemos quem são. Sabe por quê? Porque isso foi tragado pelo ministro Alexandre de Moraes e a seu grupo da Polícia Federal. Esse mesmo delegado da Polícia Federal que agora aparece dizendo que já tinha recebido essas informações, no entanto, não tomou as providências, esse grupo, Paulo, eu estava na Jovem Pan e no dia 12 de dezembro nós fomos chamados emergencialmente para cobrir esse dia, porque começaram aquelas imagens dos ônibus sendo incendiados no dia 12, o que aconteceu? E sabe quem apareceu para dar entrevista nesse dia, Paulo? Flávio Dino. Ele não era o secretário ainda, ele não era o ministro da Justiça, e, no entanto, ele estava ao lado do secretário de Segurança, lá aí do Distrito Federal, onde você está, e ele passou a ser o protagonista de tudo. Então veja que ele, como você bem falou durante a sua chamada, sabia de tudo o que estava acontecendo. E, inclusive, no dia 8, ele estava assistindo do seu gabinete, tinha a Força Nacional preparada para o controle de distúrbio à sua disposição, e ele estava, inclusive, com a vice-governadora e um coronel da PM ali no seu gabinete. Eu gostaria muito de saber, Paulo, quem mais estava com Flávio Dino naquele dia, a que horas essas pessoas entraram e saíram, provavelmente nos daria uma noção do que realmente aconteceu, se foi uma armadilha, como alguns dizem, ou se foi incompetência, como você chegou a falar. E tem mais uma coisinha, né? Isso aconteceu numa tarde de domingo, né? O ministro da Justiça não costuma trabalhar em seu gabinete numa tarde de domingo. Se ele realmente não sabia do que estava acontecendo, foi o quê? Uma tremenda coincidência de ele estar trabalhando naquele dia do ocorrido?